Boa noite, minhas irmãs. Boa noite, meus irmãos. Que Deus, nosso Pai Criador, abençoe a nossa boa vontade, a nossa disposição de luta. Não sei a de vocês, mas as minhas lutas não estão fracas, não. Mas com a graça de Deus, estamos aqui. Mais uma vez, a minha sincera gratidão aos dirigentes desta casa abençoada pelo convite muito honroso para comemorarmos mais um aniversário de uma abençoada casa cristã espírita. Tive a grata notícia agora de conhecer um pouco da história dessa casa e saber que ela é vinculada ao nosso abençoado Francisco Cândido Xavier, porque o protetor desta casa é José Xavier, irmão do nosso saudoso e muito amado Chico Xavier. Fiquei muito honrado mais uma vez, obrigado, irmão Flávio, pelo convite, e é um privilégio estar aqui com vocês para esta festa. Isso é festa, comemorar mais um ano de vida, divulgando a doutrina espírita, reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, é um privilégio, porque Ele, como Espírito puro que é, não nos engana, não nos ilude. E se Ele garante estar onde dois ou mais se reúnem em seu nome, louvado seja o nome do Senhor Jesus que está entre nós. Então é uma honra e um privilégio estar aqui. Eu agradeço os corações abençoados que me receberam, como sempre, com a verdadeira fraternidade cristã. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de uma frase muito significativa, de uma frase lançada num momento de estertor, da mais aguda dor que um espírito pode experimentar, num momento de transe profundo, de dificuldade, de desencontro consigo mesmo, mas ao mesmo tempo o reencontro com suas responsabilidades com Jesus. Senhor, que quereis que eu vos faça? Esta é a frase lançada por um espírito agonizante, um espírito que deixava uma vida inteira para trás, para renascer, num momento de profunda dor, num momento de remorso cruel. Nós falávamos um pouco hoje à tarde, no seminário, a respeito deste espírito, a respeito deste homem, a respeito deste que veio se tornar o apóstolo dos povos, aquele que assumiu a responsabilidade pela transmissão e, sobretudo, pela vivência da boa nova trazida por Jesus com tanto sacrifício para toda a humanidade, a todos os povos, a toda a humanidade. Nós falamos do apóstolo Paulo de Tarso. E quem conhece um pouco da história deste apóstolo do Cristo, sabe o momento exato em que ele proferiu esta frase: Senhor, que quereis que eu vos faça? Na aridez daquele deserto da Síria, às portas da cidade de Damasco, quando perseguindo com um ânimo mortal a história de Jesus, humilhado, crucificado, injustiçado há menos de um ano, este apóstolo, que para nós hoje é o divinamente inspirado apóstolo Paulo, naquele momento era o mais feroz inimigo do Cristo e dos cristãos.
num transe mediúnico de tamanha magnitude que o levou à cegueira, à queda literal e metafórica mais profunda que um espírito pode sofrer, o então Saulo de Tarso, o cruel, mas ao mesmo tempo fiel perseguidor dos cristãos e do Cristo, cruel porque cego, metaforicamente em primeiro lugar, por sua fé dogmática e radical à lei de Moisés. Saulo, um renomado já então, embora jovem, rabino do Sinédrio, a mais alta corte judaica, empenhado em perseguir e vingar-se pessoalmente daquele Cristo, daquele Jesus, tido até então por um mistificador profeta contra a divina lei mosaica. Saulo, este cruel perseguidor, era ao mesmo tempo um homem de fé, empenhando toda a sua vida na defesa da lei de Moisés, agora como um doutor dessa lei, recém-empossado no Supremo Tribunal Religioso de Jerusalém, sai em perseguição dos cristãos com carta branca das autoridades máximas deste tribunal, após liderar a execução daquele que havia sido, há poucos dias, condenado também, acusado de heresia, por defender a boa nova do Cristo, e não mais a lei de Moisés. O jovem hebreu, recém-convertido ao cristianismo, Estevão, havia sido há poucos dias lapidado, executado por apedrejamento, a pedido exatamente deste perseguidor dos cristãos, Saulo de Tarso, o doutor da lei, que com carta branca, após a execução de Estevão e da prisão dos demais líderes da Boa Nova nascente, aqueles que eram chamados o povo do caminho, depois de causar o terror na Jerusalém, Saulo consegue carta branca para se dirigir à cidade de Damasco, para prender, processar, julgar e executar os cristãos. E neste seu percurso, ao se aproximar dos portões das muralhas desta cidade já então famosa, médium ostensivo que era, recebe a visita durante o caminho, sob o sol escaldante do meio-dia, naquela aridez deste deserto, naquela estrada pedregosa, recebe a visita do divino enviado, do nosso Pai. Ninguém mais, ninguém menos que o Espírito Jesus, que ao defrontar-se com aquela criatura que perseguia os seus missionários, os seus discípulos, os seus adeptos, as suas ovelhas, os seus pequeninos, simplesmente aborda aquele executor cruel, lhe dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E nesse transe mediúnico, este fenômeno espiritual realizado por Jesus foi de tamanha magnitude que não apenas este médium ostensivo e que se iria sustentar
o seu apostolado e notabilizar-se exatamente pelas suas faculdades transcendentes e espirituais, não somente Saulo de Tarso constata a presença do Espírito Jesus, mas igualmente seus escravos e os soldados que o acompanhavam, que vislumbraram também, apesar da claridade do meio-dia, do sol do deserto, uma luz distinta, uma luz diferente, que os tomou subrepticiamente, de repente. Todos constataram essa luz. E o cruel perseguidor cai do cavalo em terra e começa a estabelecer um diálogo com esse espírito, porque ouviu chamá-lo com a intimidade do seu nome: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E já com os olhos de carne, cegos, desprovidos totalmente de luz, neste transe espiritual, vislumbra a presença de um varão, de um homem, que ele não conhece. E nesse transe, no estertor da cegueira, nesse desespero, responde: mas, Senhor, quem sois vós? E recebe a identidade: eu sou Jesus, e é a mim que persegues, perseguindo as minhas criaturas. Neste momento, Saulo, o seguro juiz do Sinédrio, o mais que seguro doutor da lei, em terra que já se encontrava literalmente, cai em si com relação ao seu grande equívoco. Ele não conhecera Jesus ainda quando encarnado, embora privassem do mesmo ambiente naquela divina, mas perigosa Palestina de 2000 anos atrás. Ele ouvira simplesmente falar, primeiramente, pela boca dos seus parceiros de fé, dos seus irmãos de fé mosaica, a respeito de uma seita nova que se iniciara em Jerusalém, a partir da execução, por ordem dos seus superiores hierárquicos, de mais um profeta que por aquelas paragens aparecera, de nome Jesus, mas que ele não conhecera pessoalmente. A sua perseguição foi porque os adeptos deste profeta estavam, segundo a perspectiva, segundo a lógica, segundo a fé, segundo a crença, segundo o dogma, segundo o radicalismo farisaico desse doutor, infringindo, violentando a lei de Moisés. E ele era um defensor da lei de Moisés, portanto tinha o dever de perseguir e reprimir esta nova seita. Mas por motivos particulares também, por orgulho, por vaidade, de casta e pessoal, a sua perseguição fora por demais cruel. E naquele momento, já de joelhos, cego, na poeira do deserto, sobre as pedras do caminho, ele caiu em si, da injustiça que estava cometendo, porque ele buscava e defendia a verdade da sua lei mosaica. Mas naquele momento ele tomou consciência que aquela sua lei havia sido de forma prometida, tal como prometido pelos profetas que ele também defendia, do Velho Testamento, da Torá e do Pentateuco, portanto, e dos Talmudes, da tradição rabínica, os livros sagrados da sua tradição rabínica, já não tinha mais a validade
que ele imaginava. Porque o Messias, tal como prometera Isaías, um profeta do seu Velho Testamento, já havia vindo e cumprido a promessa da lei. Tal como defendiam aquelas testemunhas oculares e auriculares, discípulos primeiros daquele Jesus mal afamado, segundo a sua perspectiva, havia sim cumprido a lei e a sua palavra de ressurgir, de ressuscitar 3 dias depois de derrubado violenta e injustamente o seu templo de carne. A constatação daquele rabino levou-o a padecer o remorso cruel. Porque a verdade não estava mais consigo, mas sim com aqueles perseguidos. Só que ele não titubeou. Ao constatar a verdade, imediatamente fez essa pergunta: Senhor, que quereis que eu vos faça? E aí nós conhecemos o restante dessa história. Jesus lhe disse: vá então até a cidade de Damasco, e você vai ser curado da sua cegueira. Espere em tal lugar que alguém vai te procurar lá. E ele fez. Hoje nós sabemos que não foi, como a maioria de nós, pelo interesse exclusivo de livrar-se da dor. Hoje nós sabemos, e ninguém pode acusar Saulo de Tarso de ter sido interesseiro, de ter buscado a orientação, atendido à orientação de Jesus, simplesmente para ver-se livre da dor, do sofrimento da cegueira. Afianço-vos que não é o meu caso. Eu estou aqui hoje exatamente porque eu ainda preciso encontrar a minha cura. Mas nós sabemos que não foi só por isso que Saulo de Tarso se encaminhou para Damasco e aguardou pacientemente e com fé o cumprimento daquela promessa de Jesus. Aguarde que alguém vai te procurar e vai te curar da sua dor. E assim aconteceu. Porque exatamente o líder daquela comunidade, que há poucas horas ele esperava encontrar, prender, processar e executar, buscou-o também sob as ordens de Jesus. Porque este provecto senhor, seguidor de Jesus, de nome Ananias, recebeu também, logo em seguida, a comunicação de Jesus a Saulo no deserto, a visita de Jesus, e falou para ele: Ananias, você vai agora na pensão do fulano, que lá tem uma pessoa que me interessa muito que você cure em meu nome. E Ananias, tal qual o próprio Saulo, atendeu imediatamente a recomendação do Jesus e falou: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, para viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Mas quem é esta pessoa que te interessa tanto, Senhor Jesus? E aí Jesus falou para ele: é Saulo de Tarso que está te esperando, o seu carrasco. Eu quero que você vá lá e o cure em meu nome, porque compete a ele descobrir e testemunhar o quanto importa sofrer em meu nome. Mas, Senhor, este não é exatamente aquele que vinha aqui me matar e a todos os nossos irmãos cristãos? Exatamente. É o nosso inimigo da comunidade cristã recém-surgida da cidade de Damasco. É este que eu quero que você vá lá e cure. E assim como Saulo falou: Senhor, que quereis vós que vos faça? Ananias falou: é para já, Senhor, eis-me aqui.
O Senhor falou, eu confio, e foi e curou Saulo de Tarso. A ovelha foi ao encontro do lobo. Mas eu não quero continuar essa história, porque essa história eu comecei às 13h30 no seminário sobre o livro Paulo e Estevão, e amanhã a gente vai continuar essa história às 9 horas, às 8 horas, 9 horas no estado de São Paulo. Eu passei o horário para os meus amigos lá do Facebook, tudo errado. Eu esqueço que nós estamos no Mato Grosso, que aqui é 1 hora, né? O fuso horário aqui é muito mais agradável. Então amanhã, a partir das 9 horas, nós vamos continuar. 9 horas para os meus amigos da internet, nós vamos continuar o seminário, Paulo e Estevão, e eu vou continuar essa história. Porque agora eu quero falar de outros discípulos de Jesus. Eu quero falar de outros discípulos de Jesus, além do Saulo de Tarso, o nosso amado divino São Paulo, Paulo de Tarso, e o nosso amado e divino Ananias. Esses dois modelos, para mim e para todos nós cristãos, de fé e devoção. Porque não foi só Saulo de Tarso que proferiu essa frase: Senhor, que quereis que eu vos faça? Todos nós que já comungamos do sentimento cristão espírita e que estamos sedimentando, fortalecendo o nosso conhecimento a respeito de nós mesmos e que, portanto, estamos estudando a possibilidade, alguns já mais felizes, já têm sólida esta fé raciocinada de que somos espíritos reencarnados. Todos nós que sabemos termos sido criados pelo Pai por amor e destinados a vivermos absoluta e plenamente o amor, sabemos que eu, há quase 60 anos atrás, e todos nós aqui, reencarnados num planeta de provas e expiações, quando, tal como Saulo de Tarso, com os nossos joelhos ensanguentados pelas pedras dos nossos caminhos antes desta encarnação trilhados, e que nos conscientizamos de que a misericórdia infinita do Pai não quer a morte do pecador, tal qual resgatara imediatamente Saulo de Tarso naquela estrada pedregosa e árida de Damasco, nos resgatou igualmente dos nossos sofrimentos e das nossas dores, enfrentadas até há bem pouco tempo atrás, ainda no mundo espiritual, despertos nós como Saulo de Tarso, sob a luz cristalina do meio-dia solar, num deserto, nós que nos conscientizamos de que o remédio para cessarmos as nossas dores, o remédio para reedificarmos a construção plena de nossas vidas e dos nossos ex-inimigos, que enfrentamos hoje, graças a este arrependimento consciente, de que a solução para nós era essa assunção do caminho, da verdade e da vida, abertos por Jesus com tanto sacrifício e exemplificados na redenção do deserto de Saulo, também com igual sacrifício, nós nos conscientizamos de que tínhamos que vir para cá, reedificarmos o que havíamos destruído, levantarmos aqueles que nós havíamos derrubado, agora já não mais nas condições de inimigos, mas de filhos, de pais, de irmãos, igualmente reencarnados no mesmo núcleo familiar. Olhamos para Jesus, que nos escolheu para esta vida, como Ele mesmo garante: se fosseis do mundo, nos diz Jesus no Evangelho de Mateus, o mundo vos amaria mais do que eu,
mas como antes do mundo, eu vos escolhi para estardes no mundo, eu vos amo mais que o mundo. Portanto, Paulo, uma nova entrada no mundo pelas vias da reencarnação é a solução para parardes de sofrer e conquistardes a própria libertação dos vícios do orgulho, da vaidade, e gozares a felicidade própria no mundo. E eu, como todos nós, e o próprio Saulo, dissemos para Jesus, olhamos para o Cristo e prometemos a Ele: Senhor, que quereis que eu vos faça como espírito reencarnado? Só estamos aqui reencarnados porque esta pergunta, esta promessa, este compromisso com o Cristo foi sincero da nossa parte. Tal qual Ananias, ei-nos aqui, Senhor, seja feita a vossa vontade. Senhor, permita que eu regresse para reconstruir a minha vida e a do meu semelhante, como filhos de Deus e, portanto, irmanados no mesmo sentimento que inaugurastes para nós, Senhor Jesus, com tanto sacrifício. Senhor, que quereis que eu vos faça como espírito reencarnado? Porque senão não estaríamos aqui. Se não tivéssemos tomado essa consciência plena da nossa necessidade reencarnatória e, principalmente, nos arrependido, tal qual Saulo de Tarso, não estaríamos aqui. Hoje vivemos, como propagam, e é um fato, uma epidemia de depressão, uma epidemia de suicídios. Na minha cidade, 4, 5, 6 por semana. 16, 17, 18, 20 tentativas de suicídio por semana. Senhor, que quereis que eu vos faça? Ame! Mas como fazer isso, Senhor? Perdoai 70 vezes, 7 vezes. Reuni-vos em núcleos familiares. É a melhor forma de um inimigo aprender a amar. Amai os vossos inimigos, bendizei a quem vos maldiz, orai por eles. Mas eu não consigo, Senhor. Ele vilipendiou-me a honra, arrasou-me com a família. Como eu vou amar esse inimigo? Leve-o como filho, Paulo. Leve-o como neto, Paulo. Reencarne como irmão dele. Esta é a lei. Esta é a lei. Eu vos disse e repito, eu estou voltando para o mundo espiritual, eu estou voltando para a casa de meu pai, eu estou voltando para o meu reino espiritual, mas ficareis na terra e fareis tudo o que eu fiz e mais. Se nós eliminarmos como a igreja, por equívoco, não foi por má fé. E eu digo isso principalmente porque eu tenho certeza que eu estava lá combatendo, como homem de religião, a doutrina divina do Cristo, da reencarnação, que Jesus tentou ensinar e exemplificou, mostrou a reencarnação de Elias como João Batista, afirmou a Ananias, um sacerdote do Sinédrio: como você não sabe, sendo um doutor da lei, o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Somos espíritos. É preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. Senhor, que quereis que eu vos faça na próxima encarnação? Vá, receba o seu inimigo como filho. Ele vai te atormentar.
Ingresse na família do seu inimigo como filho. Ele vai te atemorizar. Mas tende fé, perseverai. Porque se o mundo vos aborrece, aborreceu mais a mim. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se nós não tivéssemos tomado consciência desta nossa realidade, o espírito que não se arrepende dos seus equívocos não conquista uma nova encarnação nas condições que nós conquistamos aqui todos com consciência, em sã consciência, já reunidos em nome de Jesus para buscarmos recobrar esta nossa consciência mais desperta. Ninguém que está encarnado tem motivos para se suicidar por depressão. Somos todos já felizes, porque obtivemos nova oportunidade de reconstruir as nossas relações conosco mesmos e com os nossos ex-inimigos. A gente se esquece dessa nossa realidade. A gente se esquece dessa nossa promessa. Senhor, que quereis vós que eu vos faça? Ame, perdoa 70 vezes, 7 vezes. Mas não amai só aqueles que vos amam. Isso até os fariseus fazem. Amai os vossos inimigos. Bendizei a quem vos maldiz. Orai por eles. Esta é a chave. Esta é a chave. Nós vemos com desespero os nossos filhos e os nossos netos perdidos no mundo por falta de fé, porque nós descuramos a fé. Sobretudo nós, e aí eu me coloco como tal, embora, Senhor, não sou digno ainda de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Nós, homens, que empunhamos a bandeira do Cristo, há séculos, há milênios, vimos dando mau exemplo como falsos profetas e continuamos dando exemplo como falsos profetas, túmulos caiados, por fora faz carinha de palestrante espírita. Mas quem conhece o teu sentimento? Quem, senão os teus inimigos do passado? Que ainda não confiaram plenamente em ti, para virem como teus filhos, para virem como teus netos, porque conhecem a profundidade do teu sentimento, e ainda não têm coragem de se aproximar de ti. Não foi sem motivos que Allan Kardec colocou no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, toda uma série de recomendações dos enviados do Cristo, organizadores, coordenadores da doutrina espírita no Evangelho. Orai para os vossos inimigos, bendizei a quem vos maldiz, mas com exclusividade da revelação espírita, orai igualmente para os inimigos desencarnados. Nós descuramos esta necessidade pela qual Jesus padeceu a injustiça mais cruel dos seus adversários morais e religiosos daquele tempo. Porque não tenhamos dúvida, se o planeta estava no momento da vinda do Cristo, embebido, mergulhado numa onda espiritual divinamente inspirada, não tenhamos dúvida que por nossa incúria e nossa invigilância, como espíritos naquele tempo já conscientes das nossas grandiosas necessidades espirituais, por nossa invigilância, o que prevaleceu naquele momento foi a injustiça, foi a vontade de espíritos milenarmente inimigos da Boa Nova.
E o nosso engodo enquanto cristãos, nosso auto-engano é pensarmos que aquela história precisava terminar com aquela violência do escândalo magnânimo que a terra já viveu. Alguém já pensou que aquele desfecho poderia ter sido diferente? Que os ensinamentos de Jesus poderiam ter sido muito mais facilmente assimilados se nós não tivéssemos descurado a vigilância e a oração? Que a população toda de espíritos encarnados no planeta, naquele momento, se tivéssemos dirigido um só pensamento a Deus, se Caifás, se Saulo de Tarso, se todas as autoridades religiosas daquele tempo não tivessem descurado a vigilância, o escândalo teria sido evitado? Porque a humanidade ainda não purgou este seu equívoco, este seu erro de invigilância naquele momento. Tamanha era a influência dos espíritos nefastos e nossos inimigos, não inimigos de Jesus, porque Jesus não tem mais inimigos há milênios. Porque inimigo é aquele que nos atinge a honra, é aquele que nos atinge a integridade física e moral. Jesus não é atingido mais por nenhum sentimento desairoso há milênios, como espírito puro que ele já era. Ele mesmo afirmando, antes de Abraão ser, eu já era. Ou seja, antes de Abraão se transformar em um espírito, portanto um ser inteligente, autoconsciente, Jesus já era o governador do planeta. Mas a ofensa foi a ele, nos atingindo indiretamente. Porque não nos enganemos, que ele mesmo falava, tudo o que fizerdes a um destes pequeninos é a mim que o fazeis. E quando nós, homens de religião, descuramos o nosso dever de vigilância, já naquela época, permitimos que todo esse escândalo de 2 milênios perpetuasse no planeta aquela injustiça, por nós ainda não redimida. Agora nós fizemos uma nova promessa a Jesus, antes dessa encarnação. Saulo de Tarso, em menos de 30 anos, redimiu-se plenamente do escândalo que ele tinha provocado, numa mesma encarnação. 30 anos ele viveu no erro, os próximos 30 anos seguintes, ele redimiu-se na mesma encarnação do seu erro. E nós, 2 milênios depois, o que nós estamos fazendo, repetindo, encarnação após encarnação, Senhor, que quereis que eu vos faça? Vá lá, Paulo. Ame. Mas eu não consigo, Senhor. Tem de bom ânimo. Vá devagar. Aprenda primeiro, passo a passo. Aprenda a ser piedoso. Já tenha sentimento pela dor do outro. Socorra o outro. Ampare o outro. Depois que você desenvolve a piedade, você desenvolve a compaixão. Divida com o outro a dor dele. Mas eu não tenho forças para ir. Ore! Ore, não estás sozinho, tem de bom ânimo. Eu designei para te acompanhar, te orientar, um anjo protetor da minha confiança, nos diz Jesus. Mas use a força divina da oração, que te religa com o Pai, através deste meu enviado para te orientar.
exercite esta sua força de fé, ore. Eu não suporto mais essa pessoa, Senhor. Pois é, Paulo, quando dizes isso, é que está dizendo para mim que você tira o suporte que eu te confiei a um desses meus pequeninos. Não tire o suporte dele, continue suportando-o. O meu apóstolo, que rediviveu numa mesma encarnação, já escreveu a canção maravilhosa do amor, na sua carta aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu sou como bronze que tine, eu sou como o sino que retine, que é brilhante, mas é frio e duro. Eu não perdoo. Não erras? Não oras todos os dias a divina oração dominical do Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como, na mesma medida em que, na mesma proporção em que eu aprendo a perdoar, perdoai-me, Senhor, perdoai, sede misericordiosos, porque tendes necessidade de misericórdia. Se já somos felizes de estarmos no mundo com a nova oportunidade, oremos na cabeceira dos nossos bebês, porque os nossos bebês são espíritos que trazem os seus compromissos espirituais, tais quais nós mesmos. Orai por eles, mas não limitar-se a orar somente para o seu filho. Ora também, como nos orientam os Espíritos no capítulo Amai os vossos inimigos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Orai também para os inimigos desencarnados dos seus filhos. Orai para o seu filho que caiu na armadilha da droga, do vício, do álcool, porque pode ter certeza, se ele trouxe a tendência viciosa, e nós não vigiamos o suficiente na sua educação, desde pequenininho, a responsabilidade de reconduzi-lo para o caminho de Deus, nós descuramos desse dever de vigilância, nós podemos ainda auxiliá-lo, e muito, porque ele também tem o seu anjo protetor, que espera a nossa ação de fé para agir em nome dele, porque ele já está perdido, ele não consegue mais reagir por si mesmo. Mas ele não está desamparado do Pai, ele tem paz. Se ele não tem paz nesta existência mais encarnado, ele tem paz no mundo espiritual. Ele tem espíritos protetores, assim como os seus próprios obsessores também tem quem os ame. Que quereis que eu vos faça, Senhor? Ame, perdoa, espera, confia, trabalhe. Eu trabalho, nos diz Jesus, e o Pai trabalha até hoje. O mundo não é um berço esplêndido, onde só há gozos de prazeres, sensações. Não é para isso que a gente está aqui. Faz parte também. Mas a recomendação de Jesus é: vai para lá. O que eu quero que tu faças é: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que tudo o mais vos será acrescentado. Tendes fé do tamanho de um grão de mostarda? Porque se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, mas para adquirires fé do tamanho de um grão de mostarda, tendes que exercitar. Porque senão, mais será dado a quem mais recebeu. Porque aquele que tem pouco e não usa, até o pouco que tem lhe será retirado. Parece estranho isso, né? Mas eu que fui moleque criado
na roça até uma boa idade, eu sei que uma ferramenta que lavra a terra, se não for usada, encostada, ela enferruja. Assim é a nossa fé. Quem tem fé e exercita, mais conquista, mais adquire, mais fortalece. Quem não tem, ou tem pouco, e não exercita esse pouco, até o pouco que tem, perde. Então, para adquirirmos fé do tamanho de um grão de mostarda, e quando conquistarmos, diremos a esta montanha de mágoas: sai das minhas costas. A essa montanha de rancor: sai da minha vida. Porque eu tenho fé e eu exercito a minha fé. Eu sei que passo a passo, desenvolvendo a piedade, desenvolvendo a compaixão, dividindo a dor, não mais simplesmente me apiedando da dor do outro, mas buscando o sofredor, buscando no lugar do seu sofrimento, porque se eu esperar que ele chegue até mim, ele pode não ter forças para isso. Busca, como buscou Francisco de Assis, busca o sofredor onde ele está, caído, como fez Vicente de Paulo. Isso é dividir a dor do outro. E só essa intenção sincera e honesta, fiel a Jesus, cumprindo a promessa que fizemos para Ele: não, eu vou para lá, Senhor, me dá nova oportunidade que eu vou para lá fazer o que me pedes, amar os seus pequeninos. Só isso já alivia a dor do semelhante. Desenvolvidas essas forças virtuosas da piedade, da compaixão, nós vamos chegar à força máxima, primogênita do amor. Porque é fácil a gente vir à casa espírita e fazer a sopa, fazer o alimento, angariar fundos, angariar remédios, angariar roupa, alimentos, para dar para aquele que está lá longe. E aí dentro de casa a gente não consegue coragem suficiente para orar para os nossos inimigos. Porque muito a gente se engana se a gente pensa que o inimigo está debaixo do teto do vizinho. A realidade da reencarnação, num planeta de provas e expiações como é o nosso, é para isso. Foi para isso que Jesus veio e deu exemplo. Foi por isso, por invigilância, que o apóstolo João, o evangelista, não se perdoava depois da volta de Jesus para o mundo espiritual, depois de ter se despedido deles. João não se perdoava. O apóstolo que Jesus mais amou, João evangelista, é conhecido assim. Por quê? Porque ele não se perdoava. Vocês se lembram da passagem do Horto das Oliveiras, em que na quinta-feira Jesus foi aprisionado? Lembram-se? Evangelho de Mateus, Lucas repete, Marcos, acho que todos os evangelistas contam essa passagem. Jesus pediu seus 3 mais confiados discípulos, né? Pedro, Tiago e João. Subiram ao horto, convidados por Jesus. Jesus falou: vem comigo que eu vou precisar de vocês. E aí foram os 4. Jesus falou para eles: vocês fiquem aqui, eu vou me recolher um pouco mais distante agora e vou orar. Orem comigo, não é isso? E Jesus se afastou e orou e chorou lágrimas de sangue e suou gotas de suor misturados com sangue. E
voltou. O que nós estávamos fazendo? Nós três, dormindo. E ele, pô, gente, mandei um zap para vocês, falando, vamos lá comigo que eu preciso de vocês. Vocês falaram, tamo junto, mestre. Mandaram um joinha para mim. Eu venho aqui, vocês estão dormindo? Orem comigo. Se afastou novamente. E ali tem a passagem que é incompreendida por todos nós há 2000 anos. Porque a gente não atinou ainda para a dimensão do amor de Jesus por nós, que garantiu que nenhum de nós, e não só esta nossa assembleia de cristãos aqui, nenhuma das suas ovelhas se perderá, porque ele sabe que o Pai faz chover sobre justos e injustos, faz com que o sol nasça todos os dias, sobre bons e sobre maus. Então ele não estava falando só para nós, e nenhuma das suas ovelhas se perderá. Ele retornou para a sua solitude, pouco mais retirado, no Horto das Oliveiras, e chorou lágrimas de sangue, e suou sangue novamente. E aí, na mais incompreendida frase até hoje do Evangelho, porque nós não atinamos para a dimensão do amor de Jesus, falou, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. E nós, cristãos, imaginamos na nossa ingenuidade que Jesus estava falando das próximas horas em que ele ia enfrentar a injusta crucifixão. Quando, na realidade, somente atinei para o que Jesus estava pedindo a Deus, na verdade, quando na obra Boa Nova, o Espírito Humberto de Campos nos narra este drama do remorso de João, que não se perdoava, porque Jesus nunca tinha pedido nada para ele, e ele chorava inconsolavelmente. Dia e noite. Ele fez tudo o que fez por mim, e nunca me pediu nada. A única coisa que ele me pediu foi, ore comigo. E eu não consegui dar a ele um Pai Nosso. Um Pai Nosso eu consegui dar a ele. João não se perdoava. E aí, como o Pai não quer a morte do pecador, mas a misericórdia, nos relata o Espírito Humberto de Campos. Quem apareceu para ele? O Espírito Jesus. João, para que isso, meu filho? Ah, Senhor, aí como acontece conosco mesmos, quando a gente se arrepende da má ação, da má palavra, do mau gesto, orgulhoso, vaidoso, que não perdoa, e se arrepende da má ação, e logo se nos apresenta o ofendido por nós, a nossa dor é ainda maior, o nosso remorso é ainda maior. Quando Jesus apareceu para João, João chorou ainda muito mais sentido. E Jesus falou para ele, não, filho, vocês não entenderam nada. Aquelas minhas lágrimas, aquela minha trajetória, a minha flagelação, o meu Gólgota, a minha subida ao morro da caveira para ser crucificado, era para mostrar para vocês, era mais uma lição apenas. Para de chorar, se perdoa. Era só mais uma lição. Que aqui nós temos o dever de suportarmos, ou seja, de darmos suporte uns aos outros,
como filhos do mesmo Pai, mas que a trajetória de ascensão espiritual é dever de cada um. Então fortaleça a tua fé para você poder suportar. Fortaleça-se na prece para poder orar para os ex-inimigos dos seus filhos, que eles os abandonam e o seu filho se recupera da depressão, da droga e volta para a vida. Mas tendes primeiro que aprender a desenvolver a fé do tamanho de um grão de mostarda. A minha conclusão para encerrar foi que naquele momento, e não dá para imaginar outra condição do Divino Mestre, é que as suas lágrimas de sangue e o seu pedido ao Pai para livrá-lo do cálice amargo que ele iria enfrentar, não era pela violência física que nós permitimos que ele suportasse naquele momento, mas é pela dor espiritual que ele suporta até hoje, pelo escândalo que a humanidade ainda faz em seu nome, que nós vimos fazendo nesses 2000 anos, e pelo remorso que a gente enfrenta, encarnação após encarnação, voltando para o mundo espiritual, vendo que apesar da nossa promessa, Senhor, que quereis que eu vos faça, a gente ainda é muito invigilante, a gente ainda descura muito do nosso dever, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, ao inimigo, como a nós mesmos. Foi por isso, por esse remorso, por esse escândalo que a humanidade ainda faz, pela dispersão de todos os seus discípulos naquele momento seguinte, nas horas seguintes, por toda a crueldade que nós fizemos, séculos após séculos, na história de escândalos dentro do seio da igreja cristã, e ainda continuamos fazendo, causando tanta divisão, com denominações distintas, em nome do mesmo Cristo Jesus. Foi por isso que Jesus chorou lágrimas de sangue, porque ele sabia que nós ainda falamos muito da boca para fora. Por isso, minhas irmãs, meus irmãos, façamos valer a nossa palavra, a nossa pergunta, a partir de hoje: Senhor, que quereis vós que eu vos faça? E busquemos, com toda a nossa boa vontade, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Desenvolvamos a piedade por nós, desenvolvamos a misericórdia por nós, desenvolvamos a compaixão por nós, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, porque tudo mais nos vem por acréscimo, para que a gente possa chegar ao perdão por nós. Porque quem não se perdoa, como João, não se ama. E quem não se ama, não vai conseguir amar a Deus, tampouco ao próximo como a si mesmo. Então que tenhamos força e fé. Essa é uma construção que nós estamos desenvolvendo já há milênios. Por isso é que eu digo, nós já somos felizes, a gente só não se lembra disso. E buscar o caminho para a verdade e para a vida com Jesus é relembrar-se dessa nossa felicidade possível já para nós aqui no mundo. E que Deus abençoe a nossa boa vontade nesse sentido e as nossas forças.